Oi, tudo bem? Prontos para mais uma aula de redação? Espero que sim. Eu estou gostando muito das redações que eu recebi, da resenha que me mandaram, gostei muito, né? Espero que vocês continuem se esforçando cada vez mais. Hoje eu vou até usar uma redação aqui para exemplificar, de uma colega de vocês, da Letícia. Eu achei muito boa a redação dela. No finalzinho aqui eu vou passar para vocês algumas coisas, vou fazer alguns comentários. Sequencialização dos parágrafos. Então, os parágrafos, eles precisam manter uma sequência para que a redação de vocês ela possa ser bem estruturada, né? O que vocês entendem por parágrafo? Tem muitos alunos que falam assim, professor, eu não sei nem começar um parágrafo, né? Vocês sabem como se constrói um parágrafo? Então, vamos lá. Então, primeiro vamos definir o que é parágrafo segundo Otton Garcia. Parágrafo, faltou uma letra maiúscula. Parágrafo é uma unidade de composição constituída por um ou mais períodos, em que se desenvolve determinada ideia central ou nuclear, a que se agregam outras secundárias, intimamente relacionadas pelo sentido e logicamente decorrentes dela. É um conjunto de períodos, né? O parágrafo é um conjunto de períodos e se desenvolve com base numa ideia central. O parágrafo padrão. Essa definição de Otton Garcia não se aplica a todo tipo de parágrafo. Trata-se de um modelo de parágrafo padrão que, por ser cultivado por bons escritores modernos, o estudante poderá ou deverá imitar. Então, nós temos um padrão, né? É um parágrafo muito comum em gêneros textuais dissertativos, pois trabalha com a defesa de ideias e exige maior rigor e objetividade na composição. O parágrafo padrão seria como se fosse aquele parágrafo-chave do seu texto, um parágrafo essencial para poder delimitar toda a ideia de tudo que você vai fazer. Então, o parágrafo padrão seria o quê? Composto da introdução, que é constituída de uma ou duas frases curtas, que expressam de maneira sintética a ideia principal do parágrafo, definindo seu objetivo. Temos o desenvolvimento, que corresponde a uma ampliação do tópico frasal, com a apresentação de ideias secundárias que o fundamentam ou esclarecem. E temos a conclusão, que nem sempre presente, mas especialmente nos parágrafos mais curtos e simples. A conclusão retorna a ideia central, vocês já sabem disso que eu já falei aqui algumas vezes, levando em consideração os diversos aspectos selecionados no desenvolvimento. Então, olha, parágrafo de introdução, desenvolvimento e conclusão. Esses unidos, eles vão manter a ideia, né? É como se fosse um padrão. O padrão tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Identificação dos parágrafos. Independentemente do tipo de texto, se é narrativo, descritivo, argumentativo, expositivo ou indutivo, os textos em prosa, né, que são escritos em parágrafos, são estruturados geralmente em unidades menores, que são os parágrafos. Então, todo texto tem que ter um parágrafo. Esses são identificados por um ligeiro afastamento de sua primeira linha em relação à margem esquerda da folha. Então, geralmente, quando você vai escrever uma redação no caderno, geralmente quando você vai começar um parágrafo, você dá um espaçamento para começar. Quando você vai fazer um trabalho acadêmico, você vai ver que esse espaçamento ele não é utilizado, né? Geralmente, para separar um parágrafo de outro, solta-se uma linha, né, em trabalhos acadêmicos. O parágrafo e a sua extensão. A extensão de parágrafo é variada. Há parágrafos curtos e há parágrafos longos. O que vai determinar a sua extensão é a unidade temática. Então, ou seja, vai ser a forma como você quer trabalhar o tema que vai definir. Tendo em vista que cada ideia exposta no seu texto deve corresponder a um parágrafo. Então, a cada ideia que você tiver, você coloca num parágrafo. Vamos supor que vocês vão colocar uma ideia no desenvolvimento do seu texto. Vocês já colocaram a introdução, aí vocês vão falar uma ideia. Essa ideia que você vai discutir, discuta em um parágrafo. Se você vai falar de uma outra ideia, aí você passa para o parágrafo novamente de baixo. Olhem para vocês verem aqui, ó. A teoria na prática. Vamos ver aqui um exemplo.
Qual é o tópico frasal do texto? O tópico frasal é o início, né? A primeira parte inicial. Eu vou ler para vocês. Até fins da década passada, possuir um tapete oriental no Brasil era privilégio de alguns poucos colecionadores particulares. Com a abertura das importações e, consequentemente, diminuição das taxas, a oferta dessas peças aumentou significativamente nos anos 90, provocando uma crescente curiosidade sobre o assunto. Por isso, é também pelo quase total desconhecimento dos consumidores brasileiros sobre a matéria que nos sentimos compelidos a elaborar esse trabalho. Então, olha, qual que é o tópico frasal? Está no primeiro período. O tópico frasal geralmente é a parte inicial do seu texto. Começa lá até fins da década de semana passada, até particulares, que seria o início. Observe que aqui é um parágrafo. Um parágrafo, dentro desse parágrafo contém a introdução, desenvolvimento e conclusão, tudo junto. Em que período o autor apresenta a explanação da ideia central? Seria no segundo período, olha, ele vai começar a explanar, vai falar sobre o assunto. Começa aqui, ó, com a abertura das importações, ele vai começar a justificar. E, consequentemente, a diminuição das taxas, a oferta dessas peças aumentou. Então, ele aqui já está começando a definir a sua ideia em relação a esse tema. E depois pergunta, qual o período que funcionou como conclusão? Geralmente, a conclusão, ela já vem com um termo conclusivo. No caso, ele até coloca aqui, ó, por isso. Então, aqui já vai introduzir um termo conclusivo, tá? Que seria o último período do texto. Então, quando você consegue identificar o início, o desenvolvimento e a conclusão, significa que o parágrafo já foi muito bem elaborado. Então, nós temos 3 tipos de parágrafos. Esses 3 tipos de parágrafos eu não vou nem comentar assim, detalhadamente, porque eu já fiz isso com vocês, né? E, comumente, produzimos 3 tipos de parágrafo. O narrativo, a ideia central desse parágrafo é um incidente, isto é, um período curto. O descritivo, a ideia central do parágrafo descritivo é um fragmento daquilo que está sendo descrito, ou seja, uma pessoa, uma paisagem, um ambiente. O dissertativo argumentativo é parte de uma ideia que normalmente é apresentada em sua introdução, desenvolvida e reforçada por uma conclusão. Então, cada tipo textual ele vai ter a sua peculiaridade, mas eles são tipos de parágrafo que nós podemos construir. Eu posso construir, dentro da minha dissertação, um parágrafo descritivo? Posso descrever descrever determinada forma que o ensino é conduzido numa escola, para depois relatar o que eu penso sobre isso. Então, vai depender da forma como você quer falar. A teoria na prática. Olhem para vocês verem. Eu coloquei é como se fosse um exercício aqui para a gente fazer juntos. Leia os 3 parágrafos a seguir e classifique-os em narrativo, descritivo ou dissertativo. Então, aqui eu coloquei 3 parágrafos, né? Aí vocês vão pensar aí e depois eu vou colocar aqui a resposta. Então, vamos lá. A sociedade humana é um conjunto de pessoas ligadas pela necessidade de se ajudarem umas às outras, a fim de que possam garantir a continuidade da vida, bem como satisfazer seus interesses e desejos. Se você fosse classificar esse parágrafo, você classificaria como? Em narrativo, descritivo ou dissertativo? Né? Tem que reler e reler. É lógico que nós podemos perceber que aqui já parece que apresenta uma opinião. Já podemos adiantar. A sociedade humana é um conjunto de pessoas ligadas, então já está dando uma opinião sobre o que é a sociedade. Então, nesse caso, nós temos aqui um parágrafo dissertativo, né? Agora, vamos ver o próximo. A teoria na prática, né? Vamos ver na prática que tipo de texto é esse. O homem dos olhos sombreados, sujeito muito feio, que sujeito mais feio, no seu perfil de homem de pernas cruzadas, a calça encebada, a barba raspada, o chapéu novo, pequeno, vistoso, a magreza completa. Então, sobrou 2, que é o descritivo e o narrativo. Observando as características do texto, claramente a gente pode identificar qual que é esse tipo de texto, né? Pela forma como descreve, como fala, né?
Então, nós podemos ver que esse aqui é um texto descritivo, está descrevendo uma pessoa com detalhes, mínimos detalhes. Não é difícil identificar um texto descritivo. Agora, olha o próximo, é o que sobrou, né? A mulher foi passear na capital. Dias depois, o marido dela recebeu um telegrama. Envie 500 cruzeiros, preciso comprar uma capa de chuva. Aqui está chovendo sem parar. E ele respondeu, regresse, aqui chove mais barato. Então, é um texto, eu estou contando um pequeno fato, uma pequena história. Então, nesse caso, nós temos aqui um parágrafo narrativo. Então, isso aqui vai depender muito da forma como você quer expor o que você pensa. Eu coloquei aqui como atividade, peguei até na internet, alguns temas de redação que provavelmente podem ser pedidas no Enem. O que vai ser a tarefa de hoje, da semana? Vocês vão escolher um desses temas e fazerem para mim um parágrafo. Na verdade, vocês vão fazer um parágrafo. Dentro desse parágrafo, vamos supor que esse parágrafo tem umas 15 linhas, tá bom? Aí nesse parágrafo vocês vão colocar uma introdução, desenvolvimento e conclusão e podem escolher um desses temas. Pode ser pandemia, racismo e discriminação social, desigualdade social no Brasil, crise econômica mundial, política brasileira e pobreza no Brasil. Então, vocês vão poder escolher qualquer um desses temas, desses aqui, e fazer uma redação falando sobre um deles, tá? Aí, tentem seguir essa norma do parágrafo. Agora, eu vou colocar aqui como exemplo a redação de uma aluna. Foi Letícia que fez essa redação. Eu não vou falar aqui sobre outra coisa, a não ser sobre a forma como ela estruturou. Se tiver algum errinho, algum outro, agora não é o foco, tá? O foco aqui é para vocês perceberem como que ela organizou o texto. Então, o tema da aula, né, da redação que eu pedi foi: o problema não é a tecnologia em si, mas o uso que se faz dela. Então, aqui foi o primeiro parágrafo da redação de Letícia. Eu achei muito interessante como ela colocou. Olhe para vocês verem que ela já põe até alguns pontos de vista em relação ao que ela pensa. Nunca se precisou tanto dos meios digitais quanto agora. Em meio à pandemia mundial, a tecnologia tem sido essencial para que tentemos manter a vida. Computadores, tablets, celulares, etc. têm sido os principais auxiliadores. Por meio deles, estamos tendo o home office, aulas online, reuniões e até conversas em grupo com nossos familiares ou amigos. Então, aqui, esse é o primeiro parágrafo da redação dela. Aqui ela já deixa assim, bem claro como que a tecnologia mudou e muito a vida das pessoas, principalmente a vida escolar, né? Na verdade, a vida de todos. E aí, no segundo parágrafo, ela começa falando assim, ó: apesar de auxiliarmos nessa nova rotina, o uso atual da tecnologia tem sido extremamente bom para alguns, porém maléfico para outros. Podemos notar que o uso das redes sociais, sites de jogos, salas de bate-papo online tem aumentado muito depois do começo do isolamento social. Mas esse aumento mostra que as pessoas estão gastando esse tempo livre em total improdutividade. Passam um tempo que poderia ser usado para produzir algo ou aprender alguma coisa sem fazer nada. O único detalhe que eu gostaria que vocês observassem aqui é que a frase dela começou aqui e terminou só aqui no final. Então, quanto mais frases curtas vocês fizerem, melhor fica o texto. Porque a frase dela ficou muito longa, né? Boas ideias, mas ela deveria ter colocado mais ponto final. E aqui nesse parágrafo, ela fez como se fossem os pontos positivos e os pontos negativos. Então, foi um ponto de vista que ela utilizou no segundo parágrafo do desenvolvimento da redação dela, né? Muito eficaz. O próximo que ela usou foi colocar como se fosse uma exemplificação. Ela fez uma exemplificação do que está acontecendo em relação à pandemia. Olha o que ela colocou. Observem aqui que ela também fez uma frase muito grande. O primeiro ponto que apareceu foi ali. Então, tentem fazer frases mais curtas. Podemos usar como exemplo o ensino público e o ensino particular, enquanto os alunos da rede particular estão usando aplicativos como o Google Meet, Classroom, para que tenha a continuação das aulas e para que os alunos não percam um ano letivo. Os alunos da rede pública estão à mercê da própria sorte.
muitas vezes sem recursos para estudo e sem muitas cobranças de suas respectivas escolas, e sem saber se terão que repetir o ano letivo ou não. Essa falta de cobrança causa desinteresse dos alunos, que acabam usando o tempo de estudo, geralmente na internet, para coisas muitas vezes irrelevantes. Então, as ideias delas ficaram muito boas. Vocês perceberam que tem algumas palavrinhas aqui precisando de acentuação. Mas isso aí pode ser também porque foi, digitou rápido e tal. E foram poucos alunos que tiveram, assim, o desprendimento de digitar a redação para me enviar, né? Tanto que eu pedi isso algumas vezes, para ficar mais fácil até para colocar aqui no slide. E, assim, foi uma atitude muito positiva de Letícia de querer ajudar, né, através da redação dela. Então, ela usou essa exemplificação aqui. E para concluir, ela colocou assim, ó: o uso da tecnologia pode e é um avanço para a humanidade, mas deveria ser acessível e educativa para todos. O excesso faz mal, mas a falta é como um atraso. Precisamos sempre estar atentos e unidos para que a tecnologia seja usada por todos de maneira correta. Então ficou muito boa a redação, o conteúdo da redação ficou, assim, muito bom, a forma como que ela colocou. E aí essas dicas que eu passei para vocês, vocês podem utilizar aí na redação que vocês irão fazer. Tá ok? Então eu agradeço a Letícia pela colaboração e aguardo que outros alunos também tenham a atitude que ela teve de digitar, mandar, sei que dá um pouquinho de trabalho, mas é legal, porque eu posso utilizar e poder trabalhar com vocês. Tá ok? Fiquem com Deus e até a próxima aula.